capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na boca, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-se, dizendo: Mestre, não se há que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que estáis tão temerosos? Não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Te damos graça que o Espírito nos fale, em nome de Jesus. Amém. Queria dizer um texto muito conhecido, talvez muito pregado também. E hoje nós vamos trazer uma lição a respeito de alguns questionamentos a respeito desta palavra, em que, se nós olharmos direitinho, os apóstolos do Senhor Jesus, alguns deles que andavam com Jesus nesse momento, até então estavam com Jesus, alguns deles ainda não eram convertidos ao Senhor. Até então, alguns deles não eram convertidos ainda. E se nós olharmos na mesma interpretação de outros apóstolos, a gente vai ver palavras diferentes. No entanto, quando a gente fala sobre a narrativa do apóstolo Paulo, a gente vai ver que é um texto que vai falar sobre o poder de Jesus naquele momento, a autoridade que Jesus tinha como Filho de Deus. Mas, se nós percebermos, nós vamos ver que no texto, em alguns momentos, o texto fala que Jesus estava, o quê? Dormindo. Estava dormindo. Me lembro muito bem o texto de Jonas, que estava onde? Lá no convés do navio. E ele estava fazendo o quê? Dormindo também. E ao mesmo tempo que veio uma tempestade, nesse texto de Marcos, veio uma tempestade na época de Jonas. Os marinheiros ficaram desesperados, começaram a retirar do navio aquelas mercadorias que eram pesadas, porque o navio estava à deriva. Iria se despedaçar também. Até o ponto em que toda aquela mercadoria foi jogada fora, ou seja, já era prejuízo para eles. E os marinheiros tiraram sorte para saber de quem era a culpa por aquele acontecimento, por aquela tempestade. E voltando para o nosso texto de Marcos, a gente vai perceber a mesma situação. Observa que o texto começa a falar que havia um dia calmo e tranquilo, estava tudo bem. Tanto que Jesus olhou para aqueles discípulos ali e falou: vamos passar para o outro lado, vamos entrar no navio, no barco, e vamos navegar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Um dos apóstolos de Jesus, naquele momento, naquela época, era um dos homens mais conhecedores da
da navegação naquele momento era o apóstolo Pedro. Pedro era pescador, Pedro conhecia o tempo, Pedro sabia que estava limpo, Pedro sabia que naquele momento poderia ter ali peixes, e poderia saber que naquele momento não haveria peixe. Ele sabia a hora de ir pescar, ele sabia a hora de sair daquele lugar, ou seja, era um homem experiente de navegação. E se naquele momento tivesse o tempo tão limpo como estava, ele poderia ter dito para o Senhor Jesus: Senhor, não é a hora de nós irmos para o outro lado, Senhor. Não precisamos ir para o outro lado agora. Mas Pedro simplesmente ouviu a voz do seu Senhor, do Mestre, que disse: passamos para o outro lado. Eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes nós somos convidados pelo próprio Senhor a ir também para o outro lado. O que significa passar para o outro lado? Significa sair do momento no qual às vezes você se encontra na zona de conforto. Às vezes nós estamos num lugar em que Deus já fez tudo que tinha que fazer com você naquele lugar, e você precisa sair. Precisamos caminhar, precisamos sair daquele conforto e ir para o outro lugar. E o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho, Ele nos leva ao caminho, Ele nos direciona ao caminho. Por que as nossas vidas às vezes é tão parada? Por que nós muitas vezes estagnamos? Estamos às vezes numa situação em que daqui a gente não anda mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais caminhar. Tem pessoas que são assim. E Jesus, Ele disse para aqueles homens: vamos para o outro lado. Observa comigo que o barco não estava sozinho. Havia os discípulos de Jesus e havia Jesus no barco. Agora eu quero entrar com você numa situação muito interessante. No versículo 36 diz assim, a parte final: e havia com eles outros barquinhos. Não havia um barco só, havia outras embarcações. Porque todos que estavam ali ouvindo o Senhor queriam andar com Cristo, queriam ver Jesus, queriam sentir Jesus, queriam ouvir Jesus. Então não cabia todos no mesmo barco, precisava ir outros barcos também, e uma multidão estava naquele lugar. Queridos, observa comigo. Jesus estava dormindo. No meio do caminho sobreveio uma tempestade de ventos terrível, grande, forte. Talvez o apóstolo Pedro e outros navegadores naquele momento poderiam ter dito: mas como pode? O tempo estava limpo, tudo estava bem, tudo estava aprazível. E de repente veio uma tempestade. Quantos estão às vezes no momento feliz da sua vida? Quantos estão bem emocionalmente? Quantos estão bem financeiramente? Quantos estão bem com sua saúde em dia? E num piscar de olhos, num dia para o outro, pá! A tempestade vem. A prova vem. Num piscar de olho, de um dia para o outro, a prova vem sobre a sua vida. A prova vem sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos com o Senhor, se nós não estivermos com Ele, mesmo que esteja dormindo do nosso lado ali no barco,
mas se Ele não estiver conosco, nós vamos afundar. Com Cristo no nosso barco, nós não vamos afundar. Mas se não estivermos com Jesus, a qualquer momento, a qualquer dia, podemos cair. Podemos perder as forças, podemos perder a direção, podemos perder a esperança, a fé. A esperança, como diz o ditado, é a última que morre, a esperança. Mas com Cristo, a gente não perde a esperança. Não existe esse ditado para o Senhor. Quem compôs, quem escreveu, quem fez esse ditado, não tem nada a ver com os escritos da Bíblia. Quem está com Cristo, nova criatura é. Quem está com Cristo, vive o novo de Deus. Quem está com Cristo, experimenta de Deus. Quem está com Cristo, vive as coisas de Deus. A presença de Deus é muito importante na vida da gente. Jesus estava ali naquele lugar, e quando os discípulos acordaram ele, os discípulos: Senhor, mestre, o Senhor está vendo que nós estamos passando por uma tempestade? Mas o Senhor Jesus, no mesmo momento, ele levantou a sua mão e acalmou a tempestade. Na mesma hora, a tempestade acalmou. O que quer dizer isso, meus filhos? Mesmo que você esteja fazendo aquilo que você faz durante o dia, durante a noite, na sua casa, no seu trabalho, mesmo que você esteja com as suas atividades em dia, Deus está olhando por você. Deus está cuidando de você. Deus está contemplando do céu, olhando para você. O Senhor Jesus estava descansando. Ele sabia que ali naquele lugar estava calmo. Jesus sabia que havia calmaria, que estava tudo tranquilo. Jesus sabia que poderia passar pelo outro lado, porque Ele era o Senhor. Ele era o Senhor de todas as coisas. Ele era o Senhor que pode fazer todas as coisas, que pode acalmar a tempestade. Por isso Ele disse: vamos para o outro lado. É preciso, é necessário. Às vezes nós saímos do nosso comodismo, saímos da nossa situação, saímos do nosso lugar para ir para outros lugares, porque Deus quer. É necessário. Em primeiro lugar, é a presença de Jesus que deve ser constante na nossa vida. Ele deve ser constante. Todos os dias, todo tempo, mesmo que você tropece, mesmo que você caia, mesmo que você desfaleça, mesmo que você entristeça, mesmo que entre em depressão, mesmo que se angustie, mesmo que haja um problema sério, Jesus tem que ser o alvo das nossas vidas. Em segundo lugar, as tempestades da vida. Quais são as tempestades que assolam o nosso coração? Seja ela conflitantes financeiros, sejam familiares, sejam enfermidades, sejam espirituais. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Seja qual for o problema, seja qual for a tempestade, Jesus, Ele é suficiente para nos abençoar, para atender as nossas orações. Jesus é suficiente para resolver conflitos, resolver seus problemas. Em terceiro lugar, qual foi a resposta de Jesus? Jesus estava dormindo, estava descansando. O texto fala até de uma almofada que estava sobre sua cabeça. Tamanha do sono, talvez o cansaço físico que Jesus estava sentindo.
e ele precisava descansar, porque ele havia falado para os seus discípulos, havia pregado para uma multidão, e ele estava cansado, porque nós, como seres humanos, como homem, nós cansamos. É necessário também descansar. É necessário você ter um tempo também de descanso, porque você se cansa. E qual foi a resposta de Jesus? O texto diz que Jesus, depois se acalmou e disse: aquietai-vos, e aquela tempestade se aquietou, e houve ali a bonança. O texto diz que ele chega para os discípulos e fala: por que estáis? Cadê a sua fé? Como não tendes fé? E no início da mensagem eu disse para os irmãos que muitos daqueles discípulos, talvez a maioria, se não, talvez todos, ainda não tinham experimentado a presença real de Jesus em suas vidas. Eles estavam só caminhando com Jesus, eles estavam só andando com Jesus. Muitos estavam ali porque queriam ver milagres. Quantos hoje em dia não vão atrás de profetas por aí, porque diz que revela, que traz o rolo, que fala a revelação, que isso, aquilo, outro. Quantos não vão atrás? Igrejas e igrejas lotadas aí, porque tem alguém que vai lá e revela. É isso que fala a palavra? Não. Mas esse texto aqui diz que muitos naquela época, eles estavam indo por causa do profeta Jesus, por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa das curas que ele fazia. Eles estavam acompanhando Jesus. Mas o texto fala que até então ele disse para os discípulos: por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão com medo? Porque vocês têm medo. Vocês não precisam ter medo se vocês estiverem com o Pai. Vocês não precisam ter medo se vocês estiverem com Deus. Porque se há dúvidas no seu coração, porque se há tristezas, amargura, se há contendas, vocês vão sentir medo. Mas se vocês estiverem na presença do Senhor, estiverem buscando ao Senhor em todo o tempo, vocês não precisam ter medo. Jesus disse para eles: por que vocês não têm fé? Jesus estava descansando. Lembra de Jonas? Eles lançaram sorte para saber aonde ia, e a sorte foi a Jonas. Perguntaram para ele: de onde vens? Por que estás aqui? Para onde vai? E Jonas disse: eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Só que o Senhor pediu eu para ir para uma cidade e eu fui para outra. Desobediência. E quando a pessoa desobedece, quando a pessoa entristece o coração de Deus, quando a pessoa não faz a vontade de Deus, quando a pessoa não segue os ensinamentos de Deus, vem a prova, vem a enfermidade, vem os problemas emocionais e espirituais, as contendas. Talvez nesse momento em que Marcos escreve esse texto, a gente vai ter uma firmeza, uma certeza de que nada podemos fazer se não estivermos com Jesus. Ou seja, tudo que você fizer, primeiro peça a Deus, para saber se é da vontade de Deus. Você precisa fazer uma viagem, coloca na presença de Deus. Você precisa ir no médico, coloca na presença de Deus. Você precisa ir para fazer qualquer coisa, coloque na presença de Deus.
Você vai tomar café da manhã, agradeça a Deus. Vai almoçar, coloque na presença de Deus. Coloque tudo na presença de Deus. A gente vai ver aqui até uma certa ironia dos discípulos. Olha o que eles vão falar aqui no versículo 41. E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros, eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Quem é este? Eles falaram aqui, os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a dúvida que tinha no coração deles, a incerteza que ainda havia no seu coração por haver visto os milagres de Jesus, contemplado os milagres de Jesus, mas ainda não estavam experimentando a glória do Senhor. Você consegue entender isso? A gente percebe que muitas vezes Jesus pode estar até no barco. Jesus pode estar no barco, mas vai vir a tempestade mesmo com ele no barco. Jonas estava no barco, mas veio a tempestade sobre ele. Jesus pode estar no teu barco, mas às vezes nós somos o quê? Testados para saber se nós temos fé. Jesus pode estar no teu barco, mas pode estar descansando. Ele pode estar olhando para você nesse momento, mas pode estar descansando. Como diz o texto da palavra, espera em quem? Em Deus. Espera no Senhor. Se Jesus disse, passemos para o outro lado, não pergunte, apenas passe para o outro lado. Se Jesus está falando, vá, não amoleça, não desfaleça o coração. Quantos que Deus está chamando ainda para fazer a obra? Quantos que Deus ainda está tocando ali no coração? É você que precisa fazer, é você que tem que fazer. Faça. E às vezes a gente fica questionando com Deus: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, não consigo, Senhor, não é a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, quantas vezes nós questionamos com Deus? Em quarto lugar, meus queridos, o desafio é a nossa fé. Deus nos desafia cada dia a testarmos a nossa fé, para que nós possamos experimentar a vontade dele na nossa vida. Porque a vontade de Deus é que você seja cheio da presença dele, cheio da presença do Senhor, ao ponto de que as pessoas que estão à sua volta vão ver que você está cheio da presença de Deus. Ele perguntou aos discípulos: por que vocês têm medo? Eles estavam, na verdade, naquele momento, o texto do versículo 41 vai falar, eles estavam apavorados, eles estavam amedrontados, porque havia uma necessidade de fé, havia uma necessidade de conhecer quem era Jesus. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus nas nossas vidas? Quando vem a tempestade, quando vem o mal, quando vem as batalhas, quem é Jesus da nossa vida? Como está a sua fé diante de Deus? A sua fé é pequena?
sua fé é grande, a sua fé é genuína. Quando você levanta a mão e ora, o Senhor atende a tua oração. Porque a Bíblia fala: aquele que crê em mim fará coisas maiores ainda. E a mesma palavra diz que aos que crê, peçam e receberão. Aqueles que crêem no Senhor, é só levantar a mão para o céu e buscar ao Senhor e orar ao Senhor, e o Senhor vai atender a sua oração. Eu quero finalizar, vou cantar uma canção para vocês, dizendo que com Cristo no barco, o barco não vai afundar, mesmo que Jesus esteja descansando, mesmo que Deus esteja esperando por você. Deus está lá no céu com os braços abertos, observando, mas também está esperando por você. A sua atitude, o seu caminhar, o seu passo adiante, a sua mão, sua fé. O Senhor está esperando por nós, para que Ele possa nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, tudo que carece do nosso coração. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, como diz a palavra, é perfeita. A palavra de Deus, a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Então, se nós buscarmos ao Senhor de coração, Ele é fiel para atender os pedidos, atender o clamor, atender as nossas orações. Confia em Jesus em meio à tempestade. Confia em Jesus sem tempestade. Lembra da sua presença na nossa vida, mesmo que Ele esteja descansando. A presença dEle é importante na nossa vida. Se Jesus não estivesse naquele barco, o barco iria afundar. Mas mesmo que Ele estava com a almofada descansando, a tempestade veio e a tempestade não foi suficiente para derrubar aquele navio, aquele barco. Cultive, querido, cultive, querida, a fé, para que você não seja abalado no dia mau, para que você não seja ferido, abalado no dia da prova, no dia da tempestade, porque dias assim também virão. Estamos vivendo dias bons, amém. Agradeça ao Senhor por estar bem, por ter saúde, por ter sua vida financeira boa, por você estar com a sua família em dia. Agradeça ao Senhor. Mas se vier o dia mau, tenha fé. Acredite cada dia mais, porque Deus, Ele é suficiente nas nossas vidas. O Senhor Jesus é suficiente nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos orar na oração. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, nessa noite. Queremos te louvar, te exaltar, te bendizer, colocar as nossas vidas diante do teu altar. Ó Deus, em meio a tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, nós estamos aqui, ó Pai, firmes e inabaláveis no Senhor. Que o Senhor possa cada dia mais aumentar a nossa fé, fazer-nos entender qual o propósito do Senhor nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, caminhar firmes, ó Pai, na tua presença. Se há alguém que, ó Pai, com enfermidade, nós pedimos ao Senhor a cura. Se há alguém aqui que precisa, ó Pai, de trabalho, que o Senhor abençoe, que possa abrir portas, escancarar as portas para essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, que há alguém aqui, ó Pai, com contendas na família, problemas às vezes com filhos. Ó Deus, nós colocamos as famílias de
debaixo da tua graça. Pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, a sua vontade é perfeita e agradável, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te exaltar. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.